Esse evangelho sobre o emprego da fortuna é interessante. Hoje eu estava sentado pela manhã, conversando com algumas pessoas, e eles estavam falando da situação ali do Oitão Preto, né? Aquelas pessoas, da questão da droga, a drogadição, o quantitativo de moradores de rua, principalmente ali de frente à Cal, na Praça do Ferreira, né? Muita gente. E as pessoas estavam questionando, inclusive às vezes alguns auxílios, falavam que essa questão dessas Bolsa Família, Bolsa Escola, que era por isso que as pessoas não queriam trabalhar. E tinha um colega que ele é policial, que atua ali no centro, aí dizendo que quando chegam aquelas pessoas para entregarem os alimentos, aí disse que um grita para o outro: e aí, é o que hoje? Ele disse: não, hoje é baião. Ele disse: não quero não, vou esperar o outro que vem, que vai trazer o sanduíche. Aí o outro diz: e hoje é o que? Não, eu vou esperar o que vem depois, que é um caldo. Aí ele falando, né, uma marra danada, né? E aí um deles, já com seus 80 anos de idade, falou assim: é por isso, porque essas pessoas dão comida, dão tudo, eles não têm interesse de trabalhar. Eu fiquei pensando. Aí o outro disse assim: é porque esse negócio de direitos humanos, é por isso que era para acabar. É por isso que o pessoal não quer trabalhar, porque tem quem dê. Aí eu fiquei ouvindo. Aí me veio um questionamento, que o colega e todos lá vivem trabalhando, um é policial, mas faz outras coisas, né, para conseguir mais recursos para melhorar, sei lá, as condições de vida. Enfim, todo mundo lá que estava conversando trabalha com várias coisas. E me veio uma pergunta a fazer a eles: mas todos nós aqui, que estamos aqui conversando, em regra temos um prato de comida, não temos todo dia? Aí eu perguntei, por exemplo, para o colega policial: você é concursado, é estável, tem seu prato de comida, por que você ainda faz outros negócios para conseguir mais alguma coisa? Eu disse: então, será que necessariamente o prato de comida impede alguém de trabalhar? Será que uma pessoa em estado normal, só porque ela tem café, almoço e janta, ela deixa de fazer alguma coisa? Será que os filhos, por exemplo, que os pais têm condição de dar café, almoço e janta, todos os filhos, a maioria dos filhos, fica em casa e não faz nada? Ou a maioria, lógico que tem os que vão ficar, tem os filhos canguru, né, que vivem sempre na bolsa da mãe, mas a maioria se conforma só com café, almoço e janta? O que vocês acham? Aí eu fiquei com esse questionamento: será que o problema, ou um dos problemas ali nas ruas, será que é mesmo a comida, a quantidade de comida, as pessoas dando comida? Ou será que tem a ver com alcoolismo, com drogadição, com alguns apegos? Porque nos anônimos, quando a gente começou a falar na rua, foi a primeira coisa que eu fui estudar. Fui ler o livro de AA, Alcoólicos Anônimos, ler o livro de Narcóticos Anônimos, acompanhar algumas reuniões, ler o livro de Dependência de Amor e Sexo Anônimos, Comedores Compulsivos. Eu emagreci 10 quilos só porque li um livro de Comedores Compulsivos. Porque eu percebi que eu emotizava o alimento. Então não era alimento, quando eu estava com algum problema, eu colocava uma emoção, aí tinha um alimento de preferência.
E assim é quem usa droga, quem está bebendo, quem usa o sexo como troca. Perguntaram qual foi a dieta que você fez? Nenhuma, eu só assumi que eu era isso, porque eu, quando estava com algum problema, eu não percebia que era um problema, eu me lembrava de comer determinadas comidas. Aí quando eu comecei a perceber que era emoção, que era algum tipo de apego, que era algum tipo de desvio, impressionantemente, quando eu vi, eu emagreci. Mas eu dei o primeiro passo ali, naquele momento. Lógico que é uma coisa que ele diz, é todo dia, porque eu tenho que me observar quando? A cada 24 horas, é uma oração que eles fazem. Prometo, Pai, hoje prometo que não vou querer resolver todos os meus problemas de uma só vez. Eu vou viver um dia de cada vez. E aí comecei a enxergar melhor com essas literaturas, como tem os apegos à emoção, lá nos Neuróticos Anônimos, os codependentes, problemas com relacionamentos, principalmente problemas familiares, chegar a um vício. Tem gente que é doce, mas qualquer coisa já fala logo em cima do casco, esculhambando os outros. Depois morre de vergonha, mas não consegue se conter. É reagente, é o animal, o mais embrutecido, não é? Quem pensa, se uma pessoa pisa no seu pé, você não morde, você pensa assim, acho que foi sem querer. Só se for a segunda, terceira vez que você pensa, acho que ele quer pisar. E já um cachorro, na hora que você pisa na pata dele, ele imediatamente ele reage, ele não age, ele reage, ele morde. E quando a gente tem uma dependência, e nós temos, não é só droga e álcool não, como eu disse, a emoção, o relacionamento doentio, dependência de amor e sexo. Porque quando a gente começou a conversar lá, do mesmo jeito que tinha alguém que não conseguia se manter, porque quando via a droga, que ele estava em abstinência, ele se defeca todo. Ele não consegue, como o outro ele não consegue ver bebida, tanto que eles falam que tem que evitar pessoas, ambientes e situações. Ele tem que dar o primeiro passo e dizer, reconheço a minha impotência frente à bebida, ou frente à droga ilícita, ou frente aos relacionamentos, ou frente às emoções. E, em razão disso, a minha vida se tornou ingovernável. A partir do momento que ele dá o primeiro passo, ele sabe que ele sozinho ele não consegue, mas junto, que eles rezam lá, juntos conseguiremos o que jamais conseguiríamos sozinhos. Então ele começa a ver a partilha dos outros que estão passando por problemas que ele achava que estava só e não estava, é comum. É como nas famílias de codependentes, quem tem problema de alcoolismo e drogadição com o filho, marido, com o pai dentro de casa, quando vai conversar com outros que têm, as situações são similares, as reações são as mesmas. E a gente começou a falar disso, aí quando tocamos, por exemplo, do sexo, eu conheci pessoas que a pessoa ganhava, por exemplo, no dia de hoje, ganhar 10 mil reais, não ganha mal. Mas quando ele pegava o dinheiro, ele ia para determinados locais que ele gastava com mulheres e bebida os 10 mil numa noite. Como é que aguenta? E você olhava para a pessoa, você viu o descontrole, os dedos, as unhas completamente desgastadas. Ele não consegue, ele não tem nada, não consegue construir nada. Como a Ana fez a prece aqui hoje, nós estamos no Setembro Amarelo, no mês do suicídio, em torno de a cada 4 segundos, 1, 2, 3, 4, alguém comete um suicídio no mundo. A gente tem que reconhecer que a gente tem medo, que a gente tem ansiedade. E aí, reconhecer a nossa impotência. Renato, o que é que tem a ver isso aí com o emprego da fortuna? É porque a nossa fortuna é tudo isso.
é a gente ter equilíbrio para tocar a nossa vida, porque senão qualquer dinheiro que cai na nossa mão, a gente joga onde? No mato. Qualquer relacionamento que presta, a gente faz o quê? Destrói, porque quem está ferido, fere. A gente tem que olhar e assumir que tem ferida, e cuidar da ferida, para que a ferida fique boa. Não adianta negar a ferida, não adianta querer dizer que porque uma pessoa come, ela não quer mais. É como diz o Titãs, a gente quer comida, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, é lógico, é o normal da gente, é o normal. Mas quando algo não está acontecendo assim, ou quando está demais, está de excesso, tem alguma coisa, tem alguma ferida ali que tem que ser vista, dado o valor dela, colocada ela no lugar e ela ser cuidada. Mas não adianta a gente querer resumir, ali é o vagabundo, porque como eu vi lá no Comedores Compulsivos, uma senhora, nunca esqueci do depoimento dela, que ela dizia, reclamava que o marido dela era alcoólatra, mas ela era uma chocólatra. Quando ela estava com um problema emocional, ele corria para a bebida e ela corria para os doces. E ele sabia da dependência dela. Quando ele vinha, ao invés de trazer aquela do Zé Ribeiro, né, trazer as flores, né, ele trazia doce para ela e ela se empanturrava. Aí você diz, mas é diferente da droga. Por quê? Se você pega uma diabética, arranca os seus pedaços, arranca dedo, arranca pé, arranca cabeça, arranca não, morre, e você não consegue parar, e aí fica dizendo que o outro não, porque aquele ali, é como você vê às vezes no alcoólico, ele olha para o outro assim, mas eu não uso droga não. Então, tudo que é vício, que é apego, desregrado, é droga, é emoção, é o desvirtuamento do sexo, é a alimentação, é a afetividade, no sentido de que a gente está querendo, numa carência. Às vezes a mãe tem carência do pai, aí vai e transfere coisa demais para a filha ou para o filho. Aquilo vai gerar coisas conforme a semente que você colocou. Você não está dando amor. Por que eu não sei dizer não? Será que você não diz não porque você ama mesmo? Ou você não diz não porque você não quer ser rejeitada? E você quer sempre dizer sim. Então aquele sim não é verdadeiro, ali é uma compra, é um negócio. E você não consegue dizer não. Uma marca muito forte nos codependentes. E ele acha que o outro é ruim porque ele usa droga, porque ele bebe demais. Mas ela mima. Por quê? Porque ela também tem um vício, hein? Qual é o vício dela? A aprovação. Ela quer que a filhinha olhe para ela e aprove. A mamãezinha não tem mais o papai. Aí a filhinha olha para ela, mãe, te amo, mãe. Ela precisa daquilo ali. Ao invés dela entender o lugar, ter o amor normal, ela começa a querer comprar. Olha aí, o mau uso da fortuna, o afeto do outro. Afeto não se compra. Plantou espinho, depois não dá para colher uva, meu irmão. A gente tem que prestar atenção muito, e muita atenção no que se passa dentro de nós, porque ninguém engana a Deus. E há uma lei de causa e efeito. Não tem. É um exercício muito grande de atenção nossa, para nós deixarmos de estar achando o jardim do outro mais verde ou mais vermelho. Nós temos que olhar para o nosso jardim, fazermos a nossa parte, e para as coisas que nós não entendemos, nos fiarmos em Deus. Para que a gente tenha fortaleza, paciência, discernimento, para que a nossa vida seja vista por nós como ela é, como Deus nos deu.
justa, cheia de valores, virtudes e sabedoria. É isso que Deus deu para nós. Mas se a gente confundir isso com essas questões materiais, com a questão mera do dinheiro, achar que o outro não tem problema, todos temos problemas. Um mundo de provas e expiações é como se você imaginasse, está vendo um canteiro de flores, né? Você imagina assim um formato de um O, tamanho de um quarteirão, e ali no meio dele ele é oco, onde tem um canteiro de flores, aquelas flores tipo a tulipa assim, né? Vermelha, bem bonita, todas estão assim, ó. Aí quando você nasce, está lá aquele O feito, gigante, tamanho de um quarteirão, ou mais, e as flores todas lindas. Quando você nasce, é como se caísse ali uma bola de aço, assim, bem no meio, é a largura do negócio, como fosse um rolamento. Aí aquela bolinha vai rodando devagar, e vai fazendo o que com as flores? Passando por cima. Cada passada por cima dessa é um setor. Família, trabalho, estudo, são os problemas. Aí vai moendo, né? Aí você está moído aqui na família, olha para frente, aí vê as flores do trabalho bem altas, aí você vai para o trabalho. Aí vai andando, quando chega lá na frente, vários setores com problema, e você vendo os setores melhores. Quando ele der a volta todinho, quando ele chegar em família de novo, as flores já estão o quê? Crescidas de novo, aí começa de novo. Não é assim, né? A gente deixa de ter um problema numa coisa, aí vem outro, aí vem outro, vem outro. Mas o que é mais lindo, mais impressionante é isso, porque vai moendo, mas as flores depois vão renascendo. E o nosso papel é só entender essa questão do desapego. De pedir não a matéria, não adianta. Como Salomão, Deus perguntou a ele o que é que ele queria. Ele disse: eu quero sabedoria. Aí ele disse: pois então eu vou te dar o resto em troca. Uns textos dos hindus, talvez mais antigos do que o dos hebreus, lá no Ramayana, tem uma passagem interessante que 3 irmãos passaram 10.000 anos em austeridades. Então o Deus, criador para eles lá, Brahma, aparece e pergunta a cada um o que ele quer. Um deles, exatamente, pede riqueza e que nenhum Deus possa matá-lo. Pronto. O outro diz: rapaz, eu quero só comer e dormir. Pronto. E o outro, ele disse: eu quero simplesmente que na minha vida eu siga o Dharma, a lei, essa justiça. Eu nunca me afaste nem um passo para frente, nem para trás, nem para o lado. Eu só quero seguir o Dharma. Brahma olhou para ele e disse assim: você quer aceitar? Olha aí a roda. Eu quero só aceitar o que Deus colocar para mim. O que vier para mim eu aceito, porque Deus é o quê? Infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, abundante, generoso e poderoso. Aí Deus olhou para ele lá e disse: pois também, porque você quis isso, eu te dou o resto em troca. Olha para essa história de Salomão. Te dou também a imortalidade. E a história é tão interessante que no final esse irmão que quis tudo de material, depois ele perdeu tudo. E o que venceu ele entregou tudo para quem? Para esse que tinha pedido apenas para seguir o Dharma. Então, noutra obra indiana que eu acho interessante ultimamente falar dos textos indianos também, porque eles contam casos, lições morais com histórias. A gente lê a história e depois vê que é uma lição. E parece que aquilo prega na cabeça da gente. Teve uma passagem lá, já noutra obra maior deles lá, né, que é o Mahabharata. 2 famílias iam brigar, né, por uma terra, por um reino. E era interessante que tinha um avatar, né, para eles, como fosse uma encarnação, né, como fosse um Cristo, uma encarnação de
Deus, né, lá. E ele era simplesmente um cocheiro, mas eles sabiam quem ele era. Parece a história de Cristo, né? Esse era Krishna, e Cristo, né, é iluminado. Aí eles disputando, e os que estavam sem reino, e o outro que estava com o reino. Ele estava sendo o cocheiro de um dos que estavam sem o reino. E ele estava lá no acampamento dormindo, as batalhas iam começar lá no campo, que eles chamavam de Kurukshetra. E o rei, do outro lado, foi lá para falar com ele. Ele estava dormindo. Krishna estava dormindo. Aí ele sentou e ficou do lado, esperando Krishna acordar. O outro, que é o que estava com ele, que era Arjuna, veio entrando. Quando ele veio entrando, Krishna acordou e viu logo o outro. Aí ele olhou e viu os dois que estão em conflito, né? Aí o Dikar disse assim: não, eu quero lhe fazer um pedido. Aí ele disse: não, mas eu vi primeiro foi o Arjuna. Disse: tá bom, então ele vai pedir primeiro. Peça, Arjuna, o que você quer na batalha? Vocês têm uma escolha e você vai escolher primeiro. Que eu, Krishna, esteja do seu lado, não para lutar, apenas para lhe dar conselhos. Está do seu lado. Ou você quer 10.000 soldados? Se fosse vocês queriam o quê? Uma batalha. Digamos que fosse Jesus, ele dissesse: você quer que eu fique do seu lado ou você quer 10.000 soldados? O que você dizia? Engraçado, né? Pois a Arjuna nem titubeou, disse: eu prefiro ficar com você, eu tenho coragem de lutar, mas eu quero que o senhor fique comigo. Tanto que ele batalhava na carruagem, e Krishna era o que ele só fazia, dirigir a carruagem, pilotar. Chamavam Auriga. Aí o outro pegou e bateu a mão, morto e feliz: pois eu quero os 10.000 soldados mesmo. Veja como é o evangelho entre Deus e Manon, entre a matéria e o espírito. Não precisa cumprir da história. Quem acabou ganhando a batalha? O que estava com Krishna do lado ou o que estava com os 10.000 soldados a mais? Não tem nem dúvida. Engraçado, né? Mas é interessante, se você fosse ver a história depois do Mahabharata, você ia ver que não era invenção, começa, né? As batalhas acontecem. Histórico. Esparta dominou muito tempo lá a Grécia, com não sei quantos mil soldados. Um dia uma cidadezinha chamada Tebas foi lá e derrubou tudinho, com menos, uma ideia, né? Usaram melhores estratégias e venceram Esparta. Ou seja, às vezes a gente acredita na caixa, né? Diz que é melhor ter dinheiro na caixa do que amigo na praça. Tem gente que acha que é assim. Mas às vezes, quando a gente olha com atenção, a gente percebe que às vezes um senso, uma chama dentro da gente que dá a fortaleza, sabe? Que a gente consegue sorrir, que a gente consegue se alegrar. O mundo se abre. Um homem tem uma ideia, faz uma música com uma caneta azul, mas arranja uma casinha para morar. Uma música. Ah, mas meu irmão, o rapaz agora tem uma casa para morar. Gente, às vezes eu até me emociono, porque eu me lembro disso. Muitas vezes, quando vem medo, tristeza e ansiedade, eu paro para meditar e peço o quê? Eu me lembro dessa história de Krishna e digo: é como diz o Satya Sai Baba, Deus, escolha o que você imaginar, não tem esse conflito não. Deus só tem um.
Pode ser a imagem que ele se apresente. Pense em quem você imaginar e peça que venha para lhe ajudar, que vem. Às vezes eu sento para meditar, eu me lembro de tudo. Eu lembro Jesus, Bezerra, lembro Krishna, Rama, pode ser tudo. Nossa Senhora. É o que diz lá no Bhagavad Gita. Deus, a Arjuna pergunta para o Krishna: Senhor, mas quantas pessoas ficam crendo em vários tipos de deuses e ficam pedindo coisas para esses deuses e não louvam ao Senhor? Ele disse: meu filho, o universo quer dizer um. Só tem quantos deuses? Um. A quem eles se referirem com devoção a Deus, é a mim. Pode ter o nome que tiver, é a mim. Eu não tenho besteira com isso não. Eu atendo a todos. Eu sei que eles querem falar comigo. Deus é assim, né? Ciumento de quem? Se Ele é único. Louve quem você quiser, mas tenha devoção, que é a Deus que você estará louvando. Para que exclusividade, se Ele já é naturalmente um? Nesses pensamentos nossos, Ele já é um. Então, quando a gente às vezes está com um problema, é importante que a gente pare, se a gente não entende, pedir a quem? Lembra dessa história lá do Mahabharata? A história entre Arjuna e Duryodhana, né? E Krishna no meio. Pensa: pai, me dá 10 milhões, dá minha casa, não é isso? Ou então diz assim: pai, fica comigo. A gente pode pedir, não pode não? Como Jesus: pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Não é isso não, uma forma de pedir? Eu posso estar com um problema num processo, com um problema na família, e eu posso dizer assim: pai, se podes, me ajuda nesse problema, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Ou seja, pai, independentemente do que o Senhor querer, eu aceito, mas por favor, fica comigo. Ah, Renato, você acha que Deus sai de perto de mim? Não, mas é porque a gente é que se fecha. E quando a gente diz: pai, fica comigo, a gente está forçando a nossa mente a abrir as portas para Deus. A gente está dando um polimento no fogo de Deus dentro de nós. Porque a nossa mente sempre vai querer ser como esse que pediu o quê? Krishna ou os 10.000 soldados? A nossa cabeça quer uma coisa material, é isso, ó, Deus vai servir a Deus ou a Manon. Mas às vezes Deus vem para a gente e Ele manda uma solução que só precisava a gente, sabe, sentir aquela energia e os olhos da gente brilhar de alegria, sabe, dizer assim: pai, obrigado porque o Senhor está comigo. Pai, qualquer coisa que aconteça é porque é bom, é justo, é bonito, é sábio, porque o Senhor é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, é abundante, é generoso. Eu lendo outro dia o livro Autobiografia de um Yoga, é cheio de histórias, como as histórias do Cristo, né? Que ressuscitava alguém, andava sobre as águas. E teve um caso lá que o rapaz achou um amuleto e questionava um Sai Baba porque ele materializava coisas. Vocês vão até dizer, talvez seja mentira minha. Eu lendo o livro, e eles, indianos antigos, falavam muito dos astros. E ele olha, o mestre do Yogananda olha para ele e diz assim: Yogananda, fala uma situação que ele acha que ele vai passar e diz assim: você sabia que às vezes um raio cai e a pessoa bota um bastão de cobre, não é assim, né?
e o raio vem e ele desvia. Às vezes é interessante que as pessoas estejam com algum metal assim para ter esse ajuste. Tudo faz parte da criação. Aí diz para ele: por que você não arranja um braceletezinho que tenha um pouco de cobre, um pouco de ouro e um pouco de prata? Aí eu fiquei pensando naquilo, né? Só pensando, fiquei pensando. Passou um mês, passaram 2. Quando foi ontem, eu faço a meditação andando também, né? Caminhando a pé, descalço, bem devagar. Aí eu estava ali perto da lagoa do Porangabuçu. Quando eu olho assim para o chão, eu vejo tipo assim, um anel. Era tipo aquelas rosquinhas de pia, né, que fica assim, de cobre, né? De cobre. Aí eu pensei: vale o cobre, né? Cobre maciço. Eu não, beleza, eu botei no bolso. Esperei, o colega até mostrei, eu pensei: esse é cobre, vê o peso. Eu disse: é cobre. Botei no bolso. Aí cheguei no apartamento. Isso à noite, 6h30 para 7 horas, achei esse negócio de cobre. 10 e tanto da noite, eu estacionei o carro na garagem. Fui andando pro caminho do elevador. Não era em nenhuma garagem, no caminho assim. Quando eu olho para baixo, o que é que eu vejo? Um anel. Um anel. Acho que é um anel de formatura, de ouro, com as armazinhas de prata, né, do lado, e a ponta um rubi. Assim, amassada, o rubi meio trincado, acho que um carro deve ter passado por cima, sabe? Aí eu estava com o que no meu bolso? Argola de cobre. Aí eu fiquei assim: será que é a casa? É porque isso é um amuleto. Ninguém está falando isso. Você pode até sumir, não usar mais. O que eu achei foi assim: Deus conversa com a gente a todo momento. Deus é abundante. Às vezes a gente está com um problema que parece insolúvel, e a gente diz: pai, fica comigo. E a gente vai dormir e acorda com a ideia. Quem já passou por isso? E a ideia resolve. Às vezes você mandou um ajeitar, outro, nada dá certo. Aí você, meu Deus e tal. Aí quando você chama meu Deus, aí às vezes você vai dormir um dia, acorda, você mesmo soluciona, bestamente. Olha aí a ideia: entre 10.000 soldados e ter quem? Jesus perto da gente. Eu fiquei assim porque você imagina, né? Você topar com um negócio desse? Você pode achar uma coisa, mas o que eu me encabulei é porque é isso que eu estava pensando. E eu achei os 3 na mesma noite. E às vezes eu ainda duvido. Mas como é que você fala isso? Isso porque quando eu vejo que eu ainda tenho medo, eu ainda sinto alguma ansiedade, ou eu tenho raiva de alguma coisa, o que é que eu estou dizendo para Deus? A minha atitude é de quem? De quem acredita ou de quem não acredita? Às vezes eu gosto de falar essas histórias que acontecem, porque eu sei que todos nós estamos na mesma existência. Acredito que em muitos momentos, talvez não na mesma situação, alguma coisa que eu conto da minha vida deve ter acontecido parecido na sua, com quem já aconteceu assim. Né? A gente já ter ver milagre na vida da gente, e a gente, quando está com qualquer dificuldade, vê a besta, a atitude é de quem não acredita, fica com medo, com ansiedade ou com raiva. Levanta a mão, quem já passou por isso. Quer ver um negócio besta? Covid. Diz que quer que pise na cabeça dele como serpente, que não sei o quê. Aí pronto. Aí não pegou, na família alguém pegou e ficou bom, aí você, oh meu Deus, graças a Deus.
Aí você vai, digamos, para o mercantil, quando volta, tosse, sente uma coisinha, já fica, ai meu Deus, já fica logo desesperado. É atitude, gente. Essa questão de emprego da fortuna, qual é a maior fortuna que a gente tem? Me diga se não é o livre-arbítrio. Se não é a gente poder discernir entre o que é bom, o que é justo e o que é bonito, e a gente escolher o contrário. A gente vê na nossa vida, em várias coisas inexplicáveis, que Deus existe, e na hora de qualquer besteira a gente o quê? Age como se Ele não existisse. Na hora de pedir, a gente entre Jesus e 10 mil homens, a gente pede quem? Para lutar? Os 10 mil homens. Entre quando adoece, pensar que vai ficar bom, ou se não ficar, e tiver de passar, tudo é vida. O que a gente pede? Escolhe o desespero, fica logo desesperado, fica sisudo. Então a fortuna, gente, quando ele diz aqui, não é? Deus o Amanon, ele coloca o Manon como dinheiro, porque é uma coisa muito material. Mas nossas atitudes estão sempre entre isso, entre a gente querer uma resposta concreta para o problema que a gente tem e pedir a Deus a coisa concreta, né? Assim, se eu tivesse um carro ia ser Uber. O cara pensa assim, né? Deus me dá um carro. Aí, ao invés dele parar e dizer assim, meu Deus, fica comigo e me ilumina para ver se aparece algo que eu sobreviva bem. Não precisa nem nomear, mas Deus estando conosco, se eu topo com 3 metais que eu estava pensando que não tinha nada a ver de eu topar na mesma noite, por que qualquer outra coisa não pode acontecer com a gente de bom, gente? Se alguém que estava desenganado às vezes fica bom. O Marcos aí passou um perrenguezinho de saúde, no hospital, cirurgia grande, não era? O cara vê na atitude, uma hora por outra o cara pensa, será que dá, será que não dá? Não é não? Não. Não, se a gente fosse contar. Ela fala de depoimentos. Uma vez, o pessoal que está aqui há mais tempo, alguém já deve ter percebido que eu tenho um cortezinho que é daqui até aqui assim, né? Isso aqui era um nódulo de 4 centímetros. Vocês sabem que o Cláudio atende aqui, ajudado por Bezerra de Menezes, por uma irmã Sheila. Isso aqui apareceu quando eu vi. Fui para os médicos, muito rápido. Olha, provavelmente é um câncer e tal. Comecei a fazer os exames da descoberta. A cirurgia foi 1 mês. E eu vim trabalhar aqui todo domingo. Eu não fui lá no Cláudio, eu não disse para ninguém. Aí eu não venho todo domingo, não falei nada para ninguém. Minha cirurgia ia ser como fosse terça-feira, porque não doía, não tinha nada.
Aí, eu estou aqui ajudando na mediúnica, na doutrinação. Aí, uma doutrinadora atende uma moça que estava comunicando ali por um espírito. Aquela coisa de pegar na mão e tal, né? Aí ela disse assim, depois ela veio falar. Não é nem normal a pessoa vir falar, né? Passou. Ela chegou e disse assim, Renato, aquela entidade ali disse que você tem que vir para o centro por 15 dias. Assim, ficar vindo, né, para a reunião. Eu fiquei, todo domingo eu não vou? Não é verdade? Mas exatamente nesse que ela disse, eu ia passar quantos dias sem vir? Que se a cirurgia corresse bem, iam ser 15 dias sem poder sair. Era exatamente os 15 dias que eu não poderia vir. Quem é que sabia disso? Aí eu olhei para ela e disse assim, vixe, mas exatamente esses 15 dias eu não vou poder vir. Aí foi que ela disse, pois então vá falar com o Cláudio. Aí eu disse. Aí eu achei interessante que ele botou a mão assim e disse, olha, rapaz, não acredito, você não disse. Mas tudo bem, pegou assim, vai dar tudo bem e tal. Mas eu me impressionei. Mas que pôde? Eu tinha ou não tinha que dizer? O que vocês acham? Arranjaram um jeito que eu dissesse. Por isso que a gente está lá, né? Assim aquela música, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Ele sabe. Um dia eu estava falando, chegou o Roberto, com o Dr. Fritz, né? Atendendo lá na praça. Eu tive uma H. pylori, uma gastrite, uma úlcera. E eu estava fazendo o tratamento. Eu fui falar na praça. Eu estou falando na praça, também não falei para ninguém. Aí estava lá. Fui dar uma volta assim, a menina, ei, vem aqui que o Roberto quer falar contigo, vai te atender aqui, o Dr. Fritz. Aí eu, mal não vai fazer, né? Eu deitei, ele passou a mão logo aqui, ó. A mão, eu pensei, olha aí, mas já está sabendo. Eu não falei, eu não peguei ficha. Então, por que eu estou contando essas coisas? Porque eu, muitas vezes, ainda duvido. Como? Em atitude. Por isso que eu estou falando isso hoje, porque o mês é setembro amarelo, setembro do suicídio. Que leva a gente a o que? É medo, ansiedade, não é isso? Raiva. Que é a mesma coisa que leva para a droga, para o álcool, para o desvirtuamento. Que é na hora da dificuldade, ao invés de pedir a presença de quem? De Deus na nossa vida de verdade, a gente pede o quê? 10 mil soldados. É uma coisa muito íntima. Que é uma outra coisa que eu marquei lá do Mahabharata. Estou falando dos outros para citar exemplo para mim. Não é para falar da vida de ninguém. Como ele diz, hipocrisia é querer impor uma vida religiosa aos outros. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas eu tenho que ter a sinceridade de olhar que eu ainda tenho muita coisa a crescer, como eu acredito que cada um aqui tem, e que cada dia já é uma fortuna para nós, porque a gente tem muitas escolhas a fazer, e uma das escolhas, já concluindo, é essa alegria de viver, é a gente se olhar e, sabe, Pai, fica comigo, porque, sabe, eu quero sorrir. E aí, para concluir, a famosa oração da serenidade. Que Deus conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar as que eu posso.
e sabedoria para perceber a diferença. Como a gente terminou semana passada, que a gente possa ter uma semana a cada momento, que a gente se enxergue como essa chama de Deus, que a gente tenha alegria, brilho no olhar, que a gente abra nosso coração para que Deus esteja conosco e que a gente possa dizer, e eu vou pedir para vocês para a gente encerrar como a gente encerrou semana passada, dizendo: entrego, confio, aceito e agradeço. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para